Muito bem. Abram no livro de... Todo mundo com medo de falar. Que livro que estamos estudando? Tudo bem que faz um tempo. Colossenses. Abram o livro de Colossenses, por favor. Já avisando que, embora eu vou me concentrar em 2 versículos somente, hoje os nossos dedinhos vão correr um pouquinho a Bíblia. É bom que a gente treine um pouquinho os nossos dedinhos e a nossa memória também. E tem textos paralelos que vão enriquecer esses 2 versículos que eu vou me concentrar. Tá bom? Combinado? Ok. Pode pular, mano, por favor. O título aí no boletim tá: O Império das Trevas vezes o Reino do Filho. Mas no meio a gente tem aquilo que eu quero chamar do título central dessa mensagem, que é Resgatados do Império das Trevas. Eu fiz questão de colocar resgatados, porque esse não foi um resgate individual nem único, foi um resgate de muitos. Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem? Eu estou achando estranha a minha voz de novo, não sei o que é, acho que é a minha voz mesmo, não é o microfone. Ok, pode passar, por favor. Bom, enquanto ele passa, Colossenses capítulo 1, vou pedir para você deixar o seu dedinho aí no versículo 10. Tá bom, não tem problema. Enquanto não vai, vamos seguir aqui. Foi? Tá bom. Então quando for vocês me avisam, que senão eu vou ficar falando aqui, vocês falam, foi. Tá? Travou. Não tem problema. Vou deixar minha cola mais esperta aqui, então. Foi? Gostou da enroladinha que eu dei, né? Isso, joga as flores no chão, as pétalas. Joia. Ok. Queridos, não vou ler tudo, tá bom? Eu quero só lembrá-los que quando começamos a estudar o livro de Colossenses, a carta começa com o gracioso Paulo agradecendo, é uma oração de gratidão pela vida daqueles membros da igreja em Colosso. Lembrando que Paulo agradece a fé e o amor e a esperança que eles tinham. Paulo começa a sua carta dizendo: muito obrigado. Eu tenho ouvido relatos que vocês são um tipo de gente, um tipo de igreja que tem aprendido a amar uns aos outros, que tem tido fé em Cristo Jesus e que tem desenvolvido no coração e na própria comunidade esperança. Isso é bom. Mas Paulo continua com muita jeitinho e ele diz: mas eu tenho uma segunda oração. Eu quero fazer um pedido agora, e a minha oração é que... E aí ele começa a partir do versículo 9, ele vai até o versículo 12, e eu queria só relembrar aos irmãos que é uma conexão aqui muito direta do versículo 10 com aquilo que a gente vai tratar. O coração dessa oração, desse pedido que Paulo faz, é no versículo 10, e eu vou ler com vocês, comigo ali ou na tela, tá bom? Estou bem hoje, viu? Me deixa no chão que eu não vou usar. Obrigado, mano. Ok, versículo 10, capítulo 1. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Paulo diz o seguinte: ok, eu estou grato pela fé, pelo amor e pela esperança que vocês têm. Agora é hora de pôr em prática. Paulo está dizendo: o meu pedido é que vocês apliquem isso, que vocês não parem só no conceito, mas que a vida de vocês continue, persevere nisso. Muitos começam bem na fé, mas a exemplo e à luz da parábola do semeador, interrompe esse processo. E Paulo está dizendo: continuem, sigam firmes, não desistam, sejam perseverantes em 3 áreas. Olha, a proposta de Deus a vocês é que vocês sejam uma jabuticabeira,
muito frutífera, lembram? Vocês deem frutos na vida de vocês, que a vida de vocês seja uma vida onde visivelmente há o caráter de Cristo e há uma conduta de vida bonita. Que vocês cresçam e que vocês acordem todos os dias pela manhã com vontade de cada vez mais conhecer a Deus. Então Paulo coloca esse pedido especial para eles. E que vocês andam de maneira digna, ou seja, que vocês tenham um estilo de vida coerente com a fé que vocês têm. Uma vida digna. Pois bem, no versículo 13, que é o texto central aqui onde nós vamos trabalhar, Paulo diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Obrigado, mano, pode deixar aí mesmo. Obrigadão. Então a gente vai se concentrar na primeira sentença, que eu gosto demais. Está lá em vermelhinho, né? Isso. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Eu não sei se você já se viu numa situação completamente impotente. Com certeza você já. Uma condição que você se encontra ou no meio de um assalto, ou você está numa rodovia perigosíssima e, como aconteceu com a minha esposa anos atrás, um caminhão sai da sua pista e entra na sua direção e vai bater em você, e por frações de segundos você pensa em tudo. Toda a sua vida passa em um segundo. Não tem o que fazer, a não ser segurar no volante. Tua mãe que estava dirigindo, né? Eu não sei se você já se viu numa situação desagradável de ficar preso num elevador. Preso no elevador. E aí você tenta apertar o botão para chamar e está quebrado. Já viu isso aí? Quebrado. Justo naquela semana quebra o botão. Você não como está preso. Situação diante de um laudo médico onde você ouve que não há cura, nem tampouco há tratamento. Queridos, enquanto eu falo aqui, eu tenho certeza que você já está imaginando situações que você passou, que não há absolutamente nada a ser feito. Estamos reféns daquela situação e daquela condição. Eu me lembro perto dos meus 12 anos, indo para o Rio de Janeiro com a minha família, à praia de Copacabana, e brincando de tacar areia. Não façam isso, tá? Tacar areia no meu irmão mais novo, e ele tacando em mim, e eu tacando nele, e os meus pais falando: para! Vão se lavar! E nós dois fomos correndo se lavar, jogar água ali na cara, no cílio, entra a areia até dentro da orelha, né? Você vai descobrir só quando vai tomar banho 2 dias depois, aquela areinha. Não, vai limpando. Segundo dia que você limpa tudo. E o meu irmão voltou para o guarda-sol e eu fiquei. Gostava de nadar no mar quando era mais novo. E aí comecei a adentrar no mar e passei a primeira, a segunda arrebentação. E aí comecei a me ver numa situação sem volta. Não conseguia voltar. Justamente naquele dia, uma baita correnteza estava puxando, como a gente diz, né? O mar está puxando. Depois que eu estava no mar, que eu vi a placa vermelha perigo. E meus pais não viram, estavam distraídos. Resumo, tentei voltar, a onda foi quase igual você, mano. Você está melhor que uma sonoplastia ainda. Barulho de onda com espuma, sabe? E eu afundei e fui tentando levantar e engolindo água e afundei. Sem retorno, quase perdendo a consciência. Quando um salva-vidas, um bombeiro salva-vidas vem, estica o seu braço forte,
me dá uma bronca. O que você está fazendo aqui, moleque? E me salva. Essa é a ideia do resgatados. É a ideia de ser liberto de uma situação impossível de ser liberta se não for a ação de alguém socorrendo você. Versículo 13 comigo, o texto diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Aqui a outra versão diz império das trevas. Quase que eu coloquei, mano, mas aí ia ficar muito assim, adolescente, ia colocar assim, o império das trevas e o retorno do Jedi. Mas aí me contentei com esse daí, tá ótimo, excelente. Queridos, o texto é muito forte. Há elementos muito fortes aqui. Quando Paulo diz, pois Deus, o Pai, resgatou vocês, não de uma onda forte na praia de Copacabana, não de um elevador preso, não de um assalto. Vocês foram resgatados do domínio do império das trevas. Uau! Nome de filme. Vocês, bem como nós, fomos resgatados do domínio e do império das trevas. Daniel, o que é isso? Que império das trevas significa? Paulo está dizendo que há uma esfera, há um ambiente, há uma atmosfera onde Satanás trabalha, e não trabalha pouco, trabalha muito, dia e noite, 24 horas. Império das trevas é a atmosfera, a esfera é o ambiente onde Satanás está o tempo inteiro trabalhando, agindo, aterrorizando. Um ambiente opressor, ou como diz aquele livro antigo, um mundo tenebroso. Quem diz que leu vai entregar a idade aqui. O texto diz, e Paulo nos informa, que Satanás tem atuação nesse mundo perverso, que ele exerce um certo domínio, um certo poder e uma autoridade nesse mundo em que vivemos. Vamos pensar aqui um pouquinho, e agora a gente vai correr um pouco com o dedo, tá bom? Em que esferas de atuação que Satanás trabalha? Onde? Quando? Em que situações essa atmosfera tenebrosa, cruel, perversa, trabalha? Há a atuação de um tirano perverso, Satanás. Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios 6, e eu vou correr o meu dedinho com vocês aqui também, tá? Efésios 6, versículo 11. 12. Que barulhinho santo esse, né? Folha de Bíblia virando. Mas aplicativo pode também, não tem problema. Vamos lá. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Paulo está terminando a sua carta, tornando muito claro contra quem é a nossa luta. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos, a esfera de atuação de Satanás como imperador do mal e das trevas tem uma primeira dimensão, que é uma dimensão que nós desconhecemos. É uma dimensão celestial. Não sabemos como isso ocorre. O texto diz que sim, que nas regiões celestiais, uma outra dimensão, há um trabalho satânico. Mas o texto diz
e mostra que Satanás não atua só nessa dimensão, nessa outra dimensão sobrenatural. Satanás trabalha no mundo. Satanás trabalha na vida das pessoas como imperador das trevas. Tem mais. Segura na cadeira. Mas não são poucos os textos do Novo Testamento, não são poucos os textos que falam de como Satanás trabalha aonde? Na igreja. Vou dar um versículo só para vocês. 2 Tessalonicenses 2,18. Abram lá em 2 Tessalonicenses 2,18. Eu disse que a gente vai correr um pouquinho mais os dedinhos hoje para ilustrar essa passagem. 1 Tessalonicenses 2,18. Eu falei primeiro ou segundo, hein? Pegadinha. 2,18. 1 Tessalonicenses, mano, eu me confundi aqui. Primeiro mesmo, tá? 1 Tessalonicenses 2,18. Olha que interessante, Paulo quer rever os seus irmãos daquela igreja, e no versículo 18 ele diz assim: quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Há uma atuação de Satanás na própria igreja. E é claro, queridos, não estou dizendo que Satanás age sem a supervisão geral de Deus, mas ele tem liberdade para agir, para atuar, inclusive entre nós. Satanás atua na vida, na sua vida, todos os dias, dentro desse império do mal, das trevas. Satanás está como um leão ao seu derredor, querendo pegar você. 2 Timóteo 2,25, um pouquinho mais para frente de Tessalonicenses, 2 Timóteo 2,25, olha que texto forte, e olha como esse texto ilustra bem o que estamos estudando. 2 Timóteo 2,25, Paulo está descrevendo um tipo de caráter e conduta que Timóteo precisa ter como presbítero da igreja, e ele diz assim, 24, primeiro: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Agora, para que assim voltem à sobriedade e escapem do quê? Da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Até arrepiou aqui. Queridos, o texto diz que Deus não nos resgatou de uma onda forte. O texto diz que Deus nos resgatou de uma autoridade, de um dominador, alguém que imperava sobre as nossas vidas. Lucas 22, 53. Lucas 22, 52 e 53. Olha que texto forte, que texto relevante para nós. Lucas 22, 52, 53. Cena que antecede a prisão de Jesus. Judas chega com os sacerdotes, com os guardas do templo, e dá um beijo no rosto de Jesus. Era o sinal da traição e da identificação para aqueles que iam prendê-lo. Jesus diz: com um beijo você me vende, você me trai. E o texto vai sendo discorrido até no versículo 52, quando Jesus diz assim: então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais do guarda do templo e dos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo
venham vindo com espadas e varas. Olha agora. Todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Uma alusão de que agora Satanás vai reinar no sentido de que ele vai implementar o seu plano de destruir a obra de Cristo na cruz. Plano esse, claro, frustrado pela ressurreição. O texto diz que, próprio Jesus, que as trevas reinavam. Em que ambiente, quais são as... Como é que essa atuação de Satanás, esse império do mal, ele afeta a minha e a sua vida? Lembrando que Paulo faz uma lembrança do passado. Vocês antes, como não crentes, estavam sob esse domínio, não mais agora. Mas o que Paulo quer trazer é que aqueles que estão sob o império das trevas estão como cegos. Há uma cegueira. 2 Coríntios 4:4 diz: o Deus deste mundo cegou o entendimento para que vocês não vejam a glória de Deus na imagem de Cristo. Os adolescentes e jovens que confiaram absolutamente 100% em seus líderes passaram por uma situação 1% parecida, de ter os olhos vendados lá na casa do bem, até chegar à trilha, onde a gente fez aquela trilha lá por trás da casa do bem, e todos de olhos vendados. É ruim, né? Ficar com os olhos vendados, andando e tendo que confiar mais para a direita, mais para a esquerda. Não foi isso? Mas é muito mais sério que isso. Há uma cegueira espiritual. Você prega o evangelho ano após ano para a mesma pessoa e ela não entende. Esse imperador do mal, ele afeta as nossas vidas não só com cegueira, ele nos escraviza. Há uma escravidão daqueles que estão debaixo deste império. Vocês lembram de Efésios capítulo 2? Paulo diz: vocês andavam segundo o curso do mundo sem Cristo. Andavam segundo as inclinações da carne, segundo as potestades que habitam no ar. Eu sempre me lembro, ao pensar que Satanás, como dominador, como imperador das trevas, eu gosto de me lembrar daquela cena, eu ia ver hoje de manhã, acabei esquecendo, de uma das trilogias do Senhor dos Anéis, em que um daqueles reis, ele está completamente entorpecido, possuído, dominado por Satanás. Ele está com seus olhos brancos ali, e totalmente dominado, e ao redor dele tem ali a ideia de Satanás andando e oprimindo aquele rei. Satanás dizia, ele fazia, até chegar os cavaleiros do bem e o Gandalf e expulsar, retirar aquele demônio, e aquele rei pôde abraçar a sua filha, e agora completamente livre. Escravos. Você e eu, antes de estarmos em Cristo, nós vivíamos escravos. Não tínhamos liberdade absolutamente nenhuma, embora a gente ache que tenha. A gente vivia conforme Satanás desejava. E por fim, além de estarmos cegos, escravos, o império do mal se caracteriza na nossa vida como rebeldia. O que Satanás faz? Ele só faz uma coisa: ele só potencializa aquilo que já temos por natureza. Temos uma inclinação natural à ira. Satanás, ele potencializa isso. Temos uma inclinação natural e pecaminosa à imoralidade sexual. Satanás, ele potencializa isso. Quem viu o dramático filme
e com a magistral interpretação de Al Pacino em O Advogado do Diabo, entende perfeitamente o que eu estou falando. Um advogado competente, jovem, inteligente, ganhando casos os mais difíceis, como de repente aparecem propostas melhores, e Satanás usa a vaidade e a ganância para destruir a vida e a família daquele jovem. Esse é o império do qual você e eu vivíamos. Mas que bênção saber que o texto diz que nós fomos resgatados do império das trevas. Eu não estou lendo a parte amarela. Está verde aqui, estou daltônico. Não está. Pois ele nos resgatou do domínio, está certo, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Queridos, presta atenção comigo aqui. Você e eu, antes de Cristo, pertencíamos ao império. Nós estávamos debaixo do poder de um tirano perverso. Tínhamos a nossa natureza pecaminosa, mas tinha contra nós também a atuação do império das trevas, Satanás. Mas Ele nos resgatou, e eu amo esse verbo, nos transportou, nos transferiu para o reino do seu Filho amado. Houve uma mudança, uma remoção do império das trevas para o reino do seu Filho amado, no caso de Cristo Jesus. Isso é lindo. Saímos da tirania, saímos de um ambiente onde um tirano perverso governava as nossas vidas. E fomos e vivemos debaixo agora de um rei generoso. De um tirano perverso a um rei generoso. Esse texto é lindo. De um tirano perverso a um rei generoso. Quais são as características? Que tipo de rei generoso é esse? Queridos, Cristo é um rei que ama, Cristo é um rei que salva, e Cristo é um rei que perdoa. Antes de Cristo, vivíamos debaixo de um imperador opressor, tirano e perverso. Hoje, por causa do sangue derramado na cruz de Cristo por nós, estamos debaixo não mais de um tirano, mas de um rei generoso que ama, salva e perdoa. Primeiro eu quero falar sobre essa ideia de que Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. Queridos, o que aconteceu aqui, lembra a minha história do afogamento, em que eu entrou água pelo nariz, tudo. Lembra da minha história? Em que o bombeiro foi e me puxou do fundo e me resgatou da morte? Foi Deus que mandou aquele salva-vidas, certeza absoluta. Só que Ele não me deixou ali. Ele me transportou, Ele me transferiu até a terra seca da praia. E Ele não parou aí. Eu estava desacordado. Eu acho que eu só ouvia os gritos de desespero da minha mãe chorando e pedindo pelo amor de Deus para Deus não permitir que eu fosse. Acho que só ouvia isso. E Ele precisou fazer massagem cardíaca em mim. E depois de alguma água saindo, eu redobrei a sobriedade, acordei e fui salvo. É mais ou menos essa a ideia
de que você e eu, antes de Cristo, estávamos mortos no fundo do mar. Mas Ele nos resgatou, esticando a sua mão, nos levando até terra firme e seca, e talvez em alguns precisando até de massagem cardíaca, para dizer: eu sou um rei amoroso, que salva e que te transportou do império do mal, das trevas, para viver debaixo do reino do meu Filho, um rei generoso, que ama e perdoa. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Há duas conotações aqui da ideia de que nós fomos salvos ou transportados, removidos do fundo do mar até a terra seca, para agora viver debaixo não mais de um tirano, mas de um rei generoso, um rei que ama. Cristo nos ama. É interessante a relação, o relacionamento de Deus Pai com Deus Filho, é uma coisa muito interessante. João capítulo 14, por exemplo, versículo 31, se eu não me engano, diz isso. Jesus diz para o Pai, diz: Pai, o que eu quero é que o nosso amor, a gente tem tanta intimidade de amor um com o outro, para que os nossos discípulos vejam isso e também amem como nós amamos um ao outro. A partir do momento que você pertence não mais ao império das trevas, mas ao reino do Filho amado, você se tornou alguém. Você jovem, você adolescente, você mais velho, você se tornou alguém que é amado por Deus. E não só isso, Colossenses mais para frente vai dizer que Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Cristo nos chama de irmãos. Nós somos amados por Deus e aprendemos nesse reino a amar como Cristo nos amou. Pois Ele nos resgatou do domínio do império das trevas, um lugar onde éramos cegos, onde havia rebeldia, onde havia escravidão, para debaixo agora de um rei generoso. Não estamos mais debaixo da autoridade de Satanás, não estamos mais debaixo do controle do império das trevas. Me lembro de um grande amigo meu chamado José Eugênio, tendo a sua casa invadida por bandidos, um grupo, uma quadrilha de bandidos, com 2 filhas e um garoto pequeno. E os bandidos entraram na casa dele de forma violenta, mandaram as meninas, amarraram as meninas no sofá, amarraram o pai, amarraram a esposa e as filhas e o filho no sofá, amarraram o pai na frente da esposa e das filhas e disseram assim: nós queremos dinheiro. E o José Eugênio dizendo: eu não tenho, o que eu tenho eu já te dei. Então nós queremos joias, todas as joias que a sua esposa utiliza, eu quero. Corre para pegar, a esposa vai lá, corre para pegar as joias e dá para eles. Não tinha muita coisa. Nós queremos mais, queremos dinheiro. E aí quando um dos bandidos põe o revólver na cabeça do meu amigo e diz para ele: olha, a sua esposa e as suas filhas vão ver, nós vamos atirar em você se você não falar aonde tem mais dinheiro. Nessa hora, nesse exato momento, o meu amigo se lembrou. Olha como o Espírito Santo é. Ele diz: Dan, eu fiquei completamente calmo. O Espírito Santo derramou sobre mim uma paz sobrenatural. E naquela hora, com a arma apontada na minha cabeça, eu lembrei, Dan, eu lembrei quando Jesus está diante de Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos diz: você não sabe que eu tenho autoridade para te livrar ou para te condenar? E Jesus vira para Pôncio Pilatos e diz: você só terá autoridade se for concedida pelo Pai.
Que baita trecho para o meu amigo lembrar nessa hora. Pá, pá, pá. Ah, mas não pega, não funciona. 3, 4, 5 vezes, nada. Ele toma uma coronhada na cabeça e os ladrões falam: nossa, essa casa aqui é estranha, não funciona a arma. E vão embora. Queridos, presta atenção. A exemplo dessa história, nós, eu e você, não estamos mais debaixo da autoridade e do domínio do império das trevas. Estamos debaixo do poder e da autoridade de Cristo. Isso não é bom? Isso não é bom demais? Um rei que salva, que resgate, que me tira do fundo do mar, depois da segunda arrebentação, e me coloca em terra seca, que tira você e eu de uma vida miserável a caminho do inferno e nos coloca, por causa do resgate dele, em terra seca, na direção da eternidade. Um rei que ama. E por fim, um rei generoso que perdoa. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ah, como é bom ser membro, ser súdito desse reino. Como é bom saber que, a despeito dos pecados que eu ainda cometo, eu posso lembrar de 1 João 1,9 e dizer: Senhor, como é bom que eu posso confessar os meus pecados, porque o sangue do Teu Filho me purifica e me perdoa de todo o mal. Como é bom saber que esse termo redenção, ele é definido, ele significa como libertação de um cativeiro, de uma prisão, mediante o pagamento de um resgate. Redenção significa que fomos libertos de uma situação de cativeiro, mediante o pagamento de um resgate. O sangue de Cristo nos comprou, a saber, o perdão dos pecados, a sermos resgatados por Cristo, recebemos o perdão de uma dívida impagável. Saímos do império das trevas antes de Cristo e hoje vivemos num reino onde há um rei generoso, um rei que salva e resgata, um rei que ama e um rei que perdoa. Queria terminar trazendo só duas considerações para vocês. Primeira consideração: não há meio termo. Ou eu e você, ou nós estamos e vivemos sob a autoridade do império das trevas, ou estamos e vivemos debaixo do reino do Filho amado. Não há em cima do muro. Ou somos e vivemos e somos controlados por Satanás, ou somos controlados pelo Filho. Segunda e última: nós todos aqui que somos crentes, de fato, ainda estamos debaixo da influência do imperador das trevas, ainda estamos debaixo da influência de Satanás, da ação dele, mas não mais debaixo do domínio dele sobre nós. Nós não precisamos viver mais escravos ou sob a autoridade desse tirano perverso, pois agora, depois de sermos resgatados, redimidos e perdoados, podemos sim viver debaixo da autoridade e do poder de um rei extremamente generoso. Queridos, era isso que eu queria ter compartilhado com vocês e queria terminar
orando. Então curve a sua cabeça e a gente vai terminar o nosso tempo aqui orando. Deus amado, muito obrigado pela esperança que temos em saber que antes de Cristo vivíamos debaixo do imperador das trevas, debaixo do controle, do domínio, indo e vindo, indo e saindo de casa e voltando e fazendo as nossas coisas, debaixo do poder de um tirano perverso, debaixo da autoridade e pertencendo ao império das trevas. Senhor, nós não temos palavras para agradecer o teu resgate sobre nós. Sermos transferidos, transportados, removidos da morte para a vida, removidos do império das trevas para viver em um reino onde há um rei generoso que salva, ama e perdoa. Oramos assim, muito gratos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Mano, você vai dar recados, né? Sim, sim, tranquilo. Então, mais uma vez a gratidão pela turma que trabalhou e a turma no retiro. Os pais agora buscam as crianças lá com o Mateus e Tia Cris. Muito cuidado novamente no estacionamento, por favor. E lembrando que as placas, logo nós vamos ter as placas aqui, mas lembrando que o banheiro de baixo é para mulheres e crianças e os banheiros para os homens são o da lavanderia e o de cima, ok? Embora as mulheres possam usar também, mas o de baixo é para mulheres e crianças, ok? Conta do Cicobi, daqui a pouquíssimo tempo nós vamos cancelar a conta, é do Banco do Brasil, e vai ficar só o Cicobi, e tem 4, instalação das vigas começa na quarta-feira. Se Deus quiser, daqui a 2 meses já estamos com o palco montadinho ali, e os irmãos voltados para cá, toda a parte de decoração bonitinha aí, a igreja operando de uma forma mais adequada, não com as coisas provisórias que estão aqui, ok? Item 5, estamos dando de ajuda no Coffee Break para a última semana de cada mês. Se você puder ajudar, me fale. Lembrando que a igreja reembolsa os gastos, ok? Você não vai ter gasto com isso, mas de ajuda para as pessoas atuarem e servirem a igreja. Dá uma olhadinha também no calendário. O calendário de março. Março nós não temos mais nenhum outro evento diferente. Mas em abril nós vamos ter Assembleia, vamos ter a Páscoa, vamos ter algumas outras, mutirão, se Deus quiser depois já da quebra da parede, mas enfim, dá uma olhadinha aí, e claro que pode haver alteração, mas é o planejamento da igreja, que pelo menos a gente vai planejando mais ou menos tudo que vai acontecendo nesses meses, tá bom? Turma, uma ótima semana, bom estar com vocês, eu estou numa semana com várias reuniões já, previamente marcadas, mas se você precisar de mim, conversa, a gente dá um jeito, se não joga para a semana que vem, mas já deixa agendado, tá bom? Deus abençoe vocês, ótimo domingo, valeu!